Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à Novo Tempo Portugal. Estamos a começar uma semana especial de reavivamento e de consagração a Deus. Serão 7 encontros, todas as noites às 20h30, sempre aqui na Novo Tempo. Temos um objetivo: começarmos juntos este novo ano de forma especial, buscando a Deus e fortalecendo a nossa fé. Ao longo desta semana, vamos ser conduzidos pelo pastor Eurico Correia, com o tema geral Feliz aquele que espera, o que faz muito sentido aqui, já que estamos no canal da esperança. Eurico Correia é pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é formado em Gestão e em Teologia e é hoje o deão da Faculdade Adventista de Teologia em Collonges, em França. E vai ser realmente uma bênção ouvir as suas reflexões ao longo desta semana. Na mensagem desta noite, vamos poder refletir sobre a certeza de que a promessa do regresso de Jesus permanece digna de confiança, apesar das decepções da história. E para preparar o nosso coração para a mensagem, vamos ouvir um momento musical de grande inspiração, o quarteto Voz da Esperança, que também vamos poder ouvir ao longo de toda esta semana, vai abrir este programa com o tema Nós o Veremos. O céu abrir-se-á, anunciando sua vinda, trovões soarão, como sons de louvor. Do seu olhar cobrirá os que esperam e nós o veremos em esplendor. Os anjos cantarão, canções de vitória, os mortos que dormem, ressuscitarão, e aqueles que o seguem
uma alegria estar consigo durante esta semana e agora, neste momento, eu gostava que se juntasse a mim para uma pequena oração. Querido Pai que estás nos céus, Senhor, esta semana é uma semana especial, é uma semana espiritual, de reavivamento. E nós, Senhor, queremos pedir a Tua presença ao longo desta semana no coração de cada um de nós. Em primeiro lugar, no coração daquele que vai ter a responsabilidade de pregar esta mensagem, mas também, Senhor, no coração de cada um daqueles que vai ouvir a mesma, para que ela possa impactar as nossas vidas e nós possamos entregar-nos completamente nas Tuas mãos. Pedimos a Tua presença, que Tu nos possas guiar durante esta semana, para que no final da mesma nós possamos sentir que a nossa fé está fortalecida e, sobretudo, que estamos no caminho rumo à eternidade. Te suplicamos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. É um prazer, é um privilégio para mim estar aqui convosco durante esta semana especial de revivamento. Durante esta semana nós vamos falar sobre Feliz aquele que espera. Esse vai ser o tema que nós vamos esmiuçar ao longo da semana, mas para hoje nós vamos falar sobre as promessas. E a questão que eu gostaria de colocar e de responder durante esta mensagem, estes poucos minutos que nós teremos juntos, será que vale a pena ainda confiar nesta promessa? Daqui a pouco vocês saberão de que promessa se trata. Mas por falar de promessas, todos nós vivemos de promessas. Algumas promessas são simples, não têm um impacto muito grande. Outras promessas já são mais importantes. Nós estamos habituados a promessas familiares, promessas profissionais, promessas políticas, promessas mesmo ao nível religioso. Então, todos nós estamos habituados às promessas e sabemos também, isso podemos até concluir juntos, que algumas dessas promessas até nem se realizam. Agora, o problema surge exatamente com isso. Porque quando alguém nos faz uma promessa, isso gera uma certa expectativa. E essa expectativa, quando não é concretizada, quando não é suprida, realizada, acaba por criar uma certa frustração, e essa frustração pode levar até à perda de confiança naquela pessoa que fez a promessa. Hoje, eu gostaria de vos falar não de promessas triviais, mas eu gostaria de vos falar de promessas, dessa promessa que eu considero a maior de todas as promessas. É a promessa da vinda de Jesus. Aliás, é desse tema que nós vamos falar durante toda esta semana, até sexta-feira. E por que eu digo que esta promessa não é uma promessa trivial? Por duas razões. A primeira é porque esta promessa é uma promessa de resolver os problemas maiores, de trazer o sentido final, o sentido último à vida da humanidade. É uma promessa que consiste em trazer a justiça que nós tanto almejamos neste mundo. É uma promessa que consiste em vir resolver o problema, todos os problemas, e de uma forma definitiva. Mas, por outro lado, é uma promessa extremamente importante porque ela mobiliza-nos. Todas as nossas ações, todo o nosso comportamento, todo o nosso pensamento, a forma como nós moldamos a nossa vida é condicionada por esta promessa, que é a promessa da vinda de Jesus. Eu gostaria de fazer uma viagem convosco no tempo, ir até o início do século XIX. Vocês lembram-se que com o movimento millerita, Guilherme Miller começou a pregar sobre a vinda de Jesus. Depois de alguma insistência, ele acabou por marcar a data para a volta de Jesus, dizendo que Jesus viria a 22 de outubro de 1844.
Esta data não foi a primeira nem a segunda, ela na verdade foi a última data, a última em que nós pudéssemos dizer essa é uma data plausível segundo os cálculos que ele tinha feito do estudo da profecia de Daniel. O que acontece é que todas as pessoas da época depositaram a sua confiança nessa volta a 22 de outubro de 1844. Agora, imaginem se vocês soubessem exatamente a data da vinda de Jesus. Estima-se que cerca de 2.000 pessoas naquela época esperavam a volta de Jesus. Algumas delas estavam reunidas em família, outras delas com os vizinhos, com os amigos, outras até individualmente estavam à espera que Jesus voltasse. Muitas pessoas deixaram de cultivar. A descrição do comportamento dos fiéis naquele dia é uma descrição que explica como é que eles depositavam a sua confiança nessa promessa. Os campos ficaram por cultivar. As crianças deixaram de ir para a escola. Pessoas deixaram de trabalhar. Porque tudo o que importava era ter esse encontro com Jesus. Isso mobilizou todos os esforços, todas as energias daquelas pessoas. E a decepção, nós podemos imaginar, foi tão grande quanto as expectativas que aquelas pessoas tinham. Eu vou partilhar convosco aqui uma citação de Ian Edson, que relata exatamente o que eles viveram naquele momento. Esperávamos a vinda do Senhor até que o relógio bateu às 12 badaladas da meia-noite. O dia tinha terminado e a nossa decepção tornou-se certa. A nossa fé profundamente enraizada e as nossas esperanças foram destruídas. E uma onda de desespero nos submergiu como nunca antes. Acredito que a perda repentina de todos os amigos aqui na Terra não teria sido tão dolorosa. Choramos todas as lágrimas do nosso corpo até ao amanhecer. Agora imaginem-se na posição destes homens, mulheres, crianças, famílias, pessoas que depositaram toda a sua confiança. Na verdade, a promessa ela faz mais do que criar expectativas. As promessas fazem antecipar o gozo, antecipar aquilo que se promete. E nós começamos a viver como se nós já estivéssemos naquela realidade. E isto acaba por ser um desafio muito grande quando as coisas não acontecem como foram prometidas. Eu gostaria de vos dizer que a volta de Jesus é uma promessa muito séria. Na realidade, é uma promessa central no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Eu deixo de parte o Antigo Testamento, eu estou aqui a focar-me apenas no Novo Testamento, para vos dizer que mais de 60 passagens bíblicas do Novo Testamento falam de forma explícita ou implícita da volta de Jesus. São mais de 300 versículos bíblicos que mencionam essa promessa de Jesus de voltar uma segunda vez para levar os fiéis consigo. Outros temas importantíssimos, centrais na Bíblia, foram mencionados com a mesma quantidade de vezes. Por exemplo, a fé, o amor, o tema do Espírito Santo, são temas que nós podemos dizer são tratados com o mesmo peso no Novo Testamento. Isso mostra a importância desta promessa na fé cristã. Eu gostaria de levar-te até João capítulo 14 e nós vamos ler estas palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Antes de mais, gostaria de vos explicar um pouco o contexto dessa passagem. Vocês sabem que, se nós olharmos para os diferentes evangelhos, nós vamos ver que metade de cada evangelho vai se centrar nas generalidades sobre Jesus e a outra metade vai se focalizar sobretudo sobre a última semana da vida de Jesus. E eu gosto especialmente dessa última parte da vida de Jesus, essa semana especial da vida de Jesus, porque durante esta semana nós temos todo o conteúdo, tudo o que é mais importante parece que está condensado aqui. E esta mensagem faz parte precisamente da promessa que Jesus faz durante este período. Jesus tinha feito a sua entrada, que foi chamada de entrada triunfal em Jerusalém. E vocês sabem que quando Jesus entra em Jerusalém, as expectativas das pessoas eram enormes, porque quando começaram a clamar Hosana, era exatamente porque eles estavam à espera de um rei, alguém que viesse para governar como um governante humano, um governante político. E essa expectativa foi frustrada, porque esta semana vai mostrar não só que Jesus não veio para ser rei em Roma, mas mostra que a história de Jesus vai terminar na cruz. Os discípulos estão frustrados. Eles não sabem o que fazer mais com as expectativas que eles tinham, a grande expectativa. E eles têm que reajustar as suas expectativas. E eles começam a ficar perturbados, não só por aquilo que eles estão a ver que não está a acontecer exatamente da forma como eles queriam, mas eles estão, sobretudo, perturbados porque Jesus começa com um discurso que não lhes agrada muito. Jesus não só começa a falar de forma mais explícita sobre a sua morte, mas ele começa também a anunciar que depois da sua morte, o futuro dos seus discípulos não seria um futuro tão glorioso, pelo menos o futuro momentâneo. Eles seriam perseguidos, eles seriam maltratados, muitos deles seriam mortos bastante cedo, de forma precoce. Então, nós vemos aqui que as palavras de Jesus fazem todo sentido, porque ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. É curioso que no Evangelho de João, a primeira pessoa que vive essa agitação, quando eu digo agitação, esta é a palavra que é utilizada aqui para não se turbe o vosso coração. Essa espécie de agitação, essa espécie de angústia. A primeira pessoa que vive essa experiência de angústia é o próprio Jesus, por aquilo que ele sabe que vai ter que passar em pouco tempo. Mas Jesus sabe que isso não é o fim. Ele sabe que ele tem a última palavra sobre todo o sofrimento que existe neste mundo. Sobre todo o mal que impera, que parece que domina neste mundo. Então o que Jesus vai dizer agora é essas palavras que vão, sobretudo, preencher o coração dos seus discípulos para tirar toda a angústia e todo o sofrimento. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Interessante que essas palavras de Jesus caíram como bálsamo, essas promessas, no coração dos discípulos. Não estejam perturbados, não estejam agitados, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu gosto especialmente do vocabulário que é utilizado aqui. Porque Jesus não fala, nesta passagem, do aspecto da arquitetura do céu. Ele não está aqui a detalhar as mansões, como muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós começamos a imaginar mansões no céu.
isso vai para além da arquitetura. Para além não, isso não tem mesmo a ver com a arquitetura. Toda essa linguagem, dizer não só da casa, dizer que dentro dessa casa existe morada. Essa morada aqui nós podemos traduzir como um lugar de permanência. É como se fosse um quarto, mas um lugar onde tu vais habitar dentro da própria casa. E outro aspecto que se utiliza aqui, que Jesus utiliza aqui, é que não é apenas uma casa, é a casa do Pai. Todo este vocabulário mostra aqui esta dimensão relacional. Jesus está a dizer que o que importa é essa permanência. E ele prometeu que um dia não haverá mais separação. Um dia não haverá mais morte. Um dia nós permaneceremos com ele nessa casa do Pai, onde ele foi preparar. Esta promessa é uma promessa que motivou muitas pessoas. E é uma promessa que deve ser reavivada ainda hoje. Eu tenho dificuldade em compreender como é que nós podemos viver hoje ignorando completamente esta promessa. Ou então não dando valor a esta promessa. Porque é desta promessa que depende toda a nossa existência. Jesus diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aqui é interessante, porque algumas traduções vão evitar de utilizar esse se. Se eu for. Porque esse se parece que é um condicional. Parece que há aqui uma espécie de dúvida se ele vai ou se não vai. Mas eu prefiro guardar esse se, porque o relato do Novo Testamento vai responder a esse se. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu não posso me impedir de conectar esta promessa de Jesus ao texto que se encontra em Atos, no capítulo 1, nos versículos 9 a 11. Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, mostram que essa condição não mostrava dúvida da parte de Jesus. Jesus sabia para onde iria e Jesus sabia o que iria fazer. E Jesus queria que estas promessas pudessem também estar dentro do nosso coração. No versículo 9, diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. O que Lucas relata no livro de Atos é que esta promessa de Jesus se cumpre. Jesus disse: eu vou para o Pai. E os apóstolos tiveram esse privilégio de ver Jesus subir. De ver Jesus subir fisicamente. De ver Jesus subir de uma forma indescritível. Eu não sei como é que eles se sentiam naquele momento. Mas eu compreendo a importância de Deus ter enviado aqueles anjos para poderem confirmar, fazer com que aquelas palavras de Jesus pudessem ecoar novamente no coração de cada um deles. Vocês estão a ver? Esse Jesus que subiu, esse Jesus que vocês estão a ver com os vossos próprios olhos subir, esse Jesus vai voltar. E ele vai voltar do mesmo modo.
Eu sei que algumas pessoas se sentem embaraçadas com esse tema. A Jesus vai voltar. É a primeira vez. Nós nunca vimos Jesus voltar nas nuvens. Isso parece uma descrição fora da nossa realidade. Nós não conseguimos imaginar. E se nós raciocinamos, nós começamos a pensar nas impossibilidades desta promessa. Mas eu gostaria de vos dizer que até hoje nenhuma promessa de Deus falhou. E esta é a promessa de todas as promessas. Deus não deixará o mal agir indeterminadamente. Deus virá resolver o problema do mal, o problema do sofrimento. Deus virá dar um sentido à nossa existência. E eu gosto de crer nesta promessa. Eu creio que nós somos felizes quando nós acreditamos nestas palavras de Jesus. Quando nós pensamos que a nossa vida não se resume apenas aos poucos anos de existência, mas que a nossa vida vai além disso, porque depois desta vida nós temos ainda um encontro marcado com o nosso Deus. Eu gostaria de concluir dizendo que a história do cristianismo talvez trouxe algumas decepções. A história do cristianismo é marcada, ou foi marcada, por várias tentativas de marcar datas para a volta de Jesus. E talvez isso tenha criado um sabor um bocado amargo, porque se as pessoas tentaram marcar a data da volta de Jesus várias vezes e falharam, nós pensamos, será que a promessa ainda é verdadeira? Mas eu gostaria de dizer que o erro humano não invalida essa promessa de Jesus. Essa promessa da volta de Jesus, ela não só foi feita pelo próprio Jesus, aquele que nunca falha, mas ela foi confirmada pelos anjos, ela foi pregada pelos apóstolos e ela nutriu a igreja cristã ao longo desses tempos. Eu creio que ela pode também fazer uma diferença na sua vida. E por isso eu gostaria de orar consigo. Querido Deus, depois de termos ouvido esta mensagem, eu gostaria de pedir que Tu possas trabalhar no coração de cada ouvinte esta noite, para que esta promessa, que talvez tinha sido colocada num cantinho no coração, muito escondido, possa ser novamente revigorada. Que essa promessa possa moldar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi tão bom termos escutado esta mensagem. Desejo que tenha sido uma bênção para si também e que a esperança na promessa de Jesus sustente a sua vida todos os dias. Estamos só a começar. Fechamos aqui o primeiro encontro desta semana de reavivamento, mas amanhã voltamos às 8h30 da noite para mais uma mensagem do pastor Eurico Correia, por isso, volte connosco. Por agora, convido-o a manter-se ligado à Novo Tempo Portugal, seja no canal 186 da MEO ou no YouTube. Já a seguir, voltamos a ter um fantástico programa, Hope at Night, um talk show com convidados e temas muito interessantes. Conto consigo amanhã novamente. Até lá, que Deus o abençoe.